Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do verso 1. A vinda do Espírito Santo, diz assim o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Feche teus olhos, Pai, fala conosco nesta manhã. Ilumina o nosso coração pela Tua palavra. Ilumina o nosso coração pela força do Teu Espírito Santo e nos edifique, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Pentecostes significa exatamente 50 dias após da Páscoa. Por isso o penta aí como prefixo desta palavra. Jesus havia estado com os discípulos desde a sua ressurreição até 10 dias antes. 10 dias antes desse evento, Jesus foi assunto aos céus. Após a sua ressurreição, ele passou 40 dias ainda se relacionando, aparecendo e falando, orientando os apóstolos nas poucas aparições que fez. E diante dos olhos de uma multidão, ele foi assunto aos céus 40 dias depois da sua ressurreição. E a morte e ressurreição de Jesus aconteceu exatamente no período da Páscoa. E agora, 50 dias depois, há a festa do Pentecostes. Israel tinha pelo menos 3 grandes festas que, toda vez que elas eram celebradas, todo judeu de todo canto era orientado, quando pudesse, a não ser que tivesse algum impedimento para isso, a ir para Jerusalém para celebrar essas festas.
E é por isso que este momento reúne em Jerusalém gente que fala todo tipo de língua, vários idiomas, como o texto aqui nos revelou, gente da Frígia, gente da Mesopotâmia, na Ásia, gente de Cirene, na África, tem gente de Roma, na Europa, ou seja, praticamente o mundo conhecido estava ali representado em várias pessoas de Jerusalém que falavam estes idiomas de países e de lugares mundo afora. Os discípulos, desde que Jesus foi assunto aos céus, permaneceram reunidos dentro daquele cenáculo, e o texto descreve que de repente veio do céu um som como de um vento. Na verdade, não diz que veio um vento, diz que veio um som como de um vento impetuoso, e esse som encheu o lugar onde eles estavam reunidos, e viram-se então línguas. Que línguas são essas? Eram colunas de fogo, chamada de línguas de fogo, e viram-se então línguas de fogo sobre a cabeça de todos aqueles que estavam naquele lugar, e todos então começaram a falar em línguas. E que tipo de línguas eles falaram? Bom, existem dois modos de ler esse texto. Um é o que diz que eles falaram uma língua estranha ou na sua própria língua, e que os ouvintes sobrenaturalmente ouviam aquelas palavras nas suas línguas maternas. A outra forma, e é o modo como eu creio, é que cada um deles recebeu sobrenaturalmente a capacidade de falar as grandezas de Deus naqueles idiomas, nos idiomas de quem estava ali e os ouvia. Então, eles ficaram perplexos, como o texto diz, como esses homens, sendo galileus, que moravam numa região onde a língua falada era o aramaico, como estes homens que falam aramaico, a maior parte deles analfabetos, porque poucas eram as pessoas que tinham acesso ao ensino das letras, a ler e a escrever, e quando assim eram educados, eles eram educados para aprenderem as letras da língua hebraica, que era a língua no qual os textos sagrados estavam escritos. Então, como estes homens, sendo galileus, nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna. Este fenômeno, então, se estabeleceu, e Pedro se levanta, porque alguns zombavam, dizendo que eles estavam bêbados, e Pedro diz, não, são 9 horas da manhã, ninguém está bêbado. Na verdade, está se cumprindo a profecia do profeta Joel. Este texto, esta palavra, é profetizada por Joel no capítulo 2 do seu livro, quando diz, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e eu derramarei, a tradução aqui não está muito boa na Nova Almeida, mas ele diz, e eu derramarei o meu espírito sobre os servos e as servas, ou seja, os escravos que normalmente eram estrangeiros, e ele diz, até os escravos, os estrangeiros, gente de todo o povo, receberá o dom do Espírito Santo. Aleluia. Este é o acontecimento de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E este fenômeno foi tão poderoso e tão sobrenatural que naquele dia, após a pregação e a palavra de Pedro, 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo e creram em Jesus Cristo e o receberam como Senhor das suas vidas. Então, o avivamento do Pentecostes é algo que produz, sobretudo, transformação, quebrantamento e conversão nas pessoas. Uma igreja que se diz avivada é uma igreja que transforma vidas, é uma igreja missionária, é uma igreja que prega o evangelho e mais, que tem a capacidade de fazer com que este evangelho seja compreendido por aqueles que o ouvem. Mas hoje, para além de ser Pentecostes, hoje também é um domingo do mês de maio, o mês da família. Eu queria falar a respeito dos impactos que o Pentecostes precisa trazer sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Os impactos que a experiência pentecostal precisa produzir nos nossos relacionamentos. Algumas coisas esse texto me leva a perceber a respeito da manifestação do Espírito Santo. A primeira coisa é que diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. Parece um pleonasmo isso, né? Se estavam reunidos, estavam no mesmo lugar. Não podemos estar reunidos, cada um em um lugar distinto. Mas o texto não está usando de pleonasmo. Ele não está usando uma figura de linguagem de repetição para dizer o óbvio que já está dito. O texto, na verdade, está querendo marcar uma coisa que eu preciso que nós compreendamos dentro da dinâmica da nossa família. Porque quantas vezes nós estamos reunidos, mas nem todo mundo está no mesmo lugar? Quantas vezes em torno da mesa, na sala, na casa, estamos no mesmo lugar, mas nunca estamos reunidos? A experiência do Espírito Santo, ela evoca uma condição, irmãos. É preciso que haja comunhão nos nossos lares. É preciso que nós estejamos juntos, mas que a gente esteja no mesmo lugar. É preciso que a gente esteja no mesmo lugar e é preciso que a gente esteja reunido. E hoje nós estamos vivendo o desafio da tecnologia. O desafio que parece nos deixar tão perto de gente que está longe e tão longe de gente que está perto. E nós precisamos vencer a barreira que tem criado lugares emocionais, lugares existenciais, lugares psicológicos, diferentes na nossa família. Porque não basta dividir o mesmo ambiente físico, é preciso que os nossos corações estejam conectados. Não tem sentido a gente estabelecer que nossa família come junto à mesa, sentados à mesa. Isso é uma regra. Mas cada qual não tem nenhum propósito efetivamente verdadeiro para estar ali. Cada mente está num canto da vida diferente. Cada pensamento leva cada pessoa para um lugar muito distante. Será que no nosso casamento nós estamos vivendo reunidos no mesmo lugar? Será que estamos vivendo os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos? Será que estamos enxergando os mesmos problemas? Será que estamos nos dedicando às mesmas prioridades? Será que estamos focados nos mesmos alvos e nos mesmos objetivos? Ou será que na nossa família cada um olha para um canto, pensa de um jeito diferente, e cada um está lutando apenas por si mesmo? Até que ponto, ao estarmos reunidos como família de fé, nós vivemos em comunhão? Ou será que a gente só frequenta o mesmo culto? Até que ponto nós estarmos aqui significa compartilhar, reunir, unidade, comunhão, koinonia? Porque a igreja que é revestida do Espírito Santo, ela ouve um mandamento de Jesus que diz: fiquem juntos, e vocês serão cheios do Espírito Santo. Vivam em unidade, até que vocês sejam revestidos de poder. A família precisa ser este lugar onde nós somos preparados, fortalecidos para os embates que vamos viver fora dali. Casamento, irmãos, casamento é uma bênção. É muito cruel e muito frustrante
que a caricatura que se faz do casamento é que ele é escravidão, algema, prisão, perda de liberdade, perda de autonomia, cansaço, esforço, sacrifício, chateação. Ontem eu mostrava para a Margarete, num dos vídeos de motociclismo que eu estava assistindo, o cara dizendo assim: eu passei a andar de moto para fugir do estresse, mas o estresse aprendeu a andar de moto, aí a esposa de moto atrás dele na estrada. Então, até que ponto a gente olha para o nosso cônjuge como se ele fosse algo que nos aborreça ou que torne nossa vida pior? Casamento é uma bênção, irmãos. Certo filósofo dizia isso no outro dia e eu assisti e concordei em gênero, número e grau, porque ele dizia: casamento tem que ser maravilhoso, porque preste atenção, você acorda de manhã e tem um time para resolver os problemas juntos. Você já sabe a vantagem, porque enquanto as pessoas sozinhas estão individualmente tentando lidar com as suas emoções, com seus problemas, com seus desafios, você tem o seu cônjuge que está do seu lado e vocês têm dois para encarar os problemas. O Salmo 127 diz: os filhos serão como flechas na sua aljava, e quando vierem os teus adversários, você não temerá, porque você terá toda uma estrutura chamada família, que vai dar segurança e conforto ao seu coração. O nosso cônjuge é aquela cônjuge, e é cônjuge, viu, gente? Não é cônjuge não, tá? O nosso cônjuge é aquele que nós devemos olhar como sendo a pessoa que Deus colocou no nosso lado para fazer a nossa vida melhor. Porque não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, certo rabino cristão, ele fazia uma exegese desta palavra hebraica auxiliadora, e ele diz que o significado no hebraico mais correto para esta palavra é aquela que é sua opositora. A auxiliadora não é aquela que concorda com você, que afirma as suas vontades, os seus desejos, mas é exatamente aquela que Deus colocou para lhe ser opositora, para que você não cometa os erros infantis que cometemos sozinhos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Será que as nossas famílias têm planos e projetos em comum? Ou será que a gente olha para o nosso cônjuge como alguém que é uma cruz para carregar? E todas essas figuras eu já vi sendo anunciadas até mesmo dos púlpitos das igrejas, palestrantes de casais, daqueles famosos por aí, que a sua esposa é a cruz que você tem que carregar, que o seu marido é a cruz que você tem que carregar. Não, a minha esposa é aquela pessoa que me ajuda a carregar a minha cruz, e eu a ajudo a carregar a sua cruz. Ela não é o peso que eu levo, ela é o que alivia o meu peso. Família precisa ser reconfigurada, porque a cultura foi construindo um olhar pejorativo a respeito do casamento, e eu não me espanto que os jovens hoje não queiram casar. Porque a construção que tem sido feita da família e do casamento tem sido a pior possível. Mas nós temos que ter os mesmos projetos, os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. Temos que estar no mesmo lugar, irmãos. E o texto continua dizendo: e de repente, verso 2, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. A
Há muitos anos atrás, a gente cantava uma canção que dizia: é o som do céu enchendo a terra, e sobre o som do inferno prevalecerá. Qual é o som que se ouve dentro da nossa casa? Será que o som que enche os ambientes onde nós moramos é um som do céu? As palavras que saem da tua boca é som do céu? São som do céu? As músicas que tocam no seu Spotify, elas são som do céu? E eu não estou falando de música gospel, não, viu? Eu estou falando de música que consiga elevar o pensamento, o coração e a alma ao belo, ao bom, ao verdadeiro, ao sagrado. Aquilo que alimenta a alma, aquilo que faz bem ao ser. O que o teu marido tem escutado da sua boca? O que a tua esposa tem escutado da sua boca? O que os seus filhos têm escutado da sua boca? Será que o som que prevalece na nossa casa é o som do céu? Um dia, quando eu era ainda muito jovem, eu tinha meus 18 anos, não minto, 17 anos. Eu estava no meu último ano da escola técnica, eu voltava de trem de São Cristóvão até Madureira para pegar o ônibus para casa. Isso era o ano de 1992. E quando eu cheguei ali no terminal de Madureira, onde era o ponto final do meu ônibus, havia aqueles meninos de rua cheirando cola por ali. Eles haviam se juntado um dia num bando de mais ou menos uns 15, me cercado no banco e me roubado. Me levaram tudo, casaco, mochila, jaqueta, caneta, levaram tudo. Eu chamei o policial que estava do outro lado, ele veio e deu uma dura nos garotos, e depois eu achei minhas coisas todas guardadas num depósito de produtos que eles já haviam furtado, roubado de outras pessoas lá no canto. Peguei as minhas coisas de volta. Não fui para a delegacia com os meninos, sentei com eles e disse: olha, eu estou aqui todo dia. Todo dia eu pego esse ônibus aqui no mesmo lugar. Se eu falar para o policial, levar vocês para a delegacia, prestar queixa, vocês vão ficar com raiva de mim, eu sei que vocês vão estar aqui semana que vem de novo, e eu vou continuar pegando ônibus. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui, eu não vou dar queixa de vocês, e vocês me deixam pegar o ônibus aqui todo dia sem me roubar, tá de boa? E fechei um acordo com a molecada, e passei o resto do ano pegando o ônibus daquele mesmo lugar. E mais do que isso, todo dia que eu chegava ali, eu me aproximava deles e conversava com eles. E um dia, um pequenininho, de 9 anos de idade, estava sentado do meu lado com uma garrafinha de cola de sapateiro. Que eles não acharam do nada. Havia um carro que parava ali, eu vi isso acontecer algumas vezes, e que pegava o produto dos roubos e que dava a eles, então, aquela cola para eles cheirarem. E eu disse para aquele menino: por que você está na rua? Você tem mãe? Ele disse: tenho. Você tem pai? Ele disse: tenho. Você tem casa? Ele disse: tenho. E eu disse: por que você está morando na rua? E ele disse assim: tio, minha casa é um inferno. É melhor morar na rua do que viver com meus pais. Quantos filhos estão vivendo dentro das suas famílias dizendo o seguinte: eu só estou esperando eu ficar de maior para eu meter o pé? Quantos casamentos estão caminhando com enfado, sofrimento? Quanta gente ferida e magoada, porque as palavras que se diz dentro de casa são palavras que reforçam os erros, que apontam o dedo, que acusam, que reclamam, que murmuram. Quando o Espírito Santo enche o lugar, irmãos, ali tem que haver som do céu. Amém?
A sua vida tem que emitir sons que venham do céu. As suas palavras precisam ser sons do céu. Você precisa ser palavra viva de Deus onde quer que você esteja. Um dia me perguntaram: pastor, crente pode xingar palavrão? Eu disse assim: pode. Você é que decide quais são as palavras que você quer que saiam da sua boca, se elas são para abençoar ou para maldizer. Ou você é cheio do Espírito Santo e isso produz nos seus lábios santidade, ou você não é cheio do Espírito Santo. E não será por eu dizer a você que você não pode falar esta palavra ou aquela que te tornará santo. É quando o poder que te habita, é quando o Espírito que te habita faz com que você tenha no coração o desejo de que a sua casa, o seu lar, seja um lugar onde o que se ouve ali vem do céu. E apareceram distribuídas, eu estou no verso 3, entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E estavam, eu vou ler de novo para a gente ver a quantidade de nacionalidades e línguas diferentes que estão aqui. Então vamos lá. Estavam em Jerusalém naquele dia, judeus que falavam hebraico ou aramaico, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, estavam atônitos e se admiravam. Vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Eu vou contar, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, 10, Egito, Líbia, Cirene, romanos, 14. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, 15, árabes, 16. Como, pois, os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Sabe qual é o problema hoje, irmãos? Eu gosto de dizer isso sempre quando eu falo sobre o dom de línguas. O dom de línguas não é um dom para você falar uma língua que ninguém entende. O dom de línguas é exatamente a capacidade da gente se fazer entender. Quando as pessoas falam e uma já não entende mais a outra, não é Pentecostes, é Babel. Em Babel, as línguas se dividiram. Em Babel, as pessoas deixaram de se entender. Em Babel, as pessoas deixaram de se compreender. Mas em Pentecostes, o dom que se manifestou foi para que a gente se entenda. E nós temos gerações diferentes vivendo na mesma casa. A geração boomer, a geração millennial, quem sabe, a geração Z, a geração alfa. Você que é adulto, você que é pai, você que é mãe, eu tenho absoluta certeza que quando você era jovem, você viveu sob a sensação de que seus pais não entendiam a sua geração, sim ou não? Eles viviam sobre conceitos diferentes, sobre prioridades diferentes, sobre ideias um pouco diferentes. E aquela sensação de ser incompreendido era terrível. Na escola, a gente via a minha geração, que as mães, naturalmente, baseado na sua cultura, colocavam as meninas com aquelas saias de tergal de prega azul marinho, era assim o uniforme da escola municipal,
E as meninas, quando chegavam na escola, elas enrolavam na cintura. Verdade? Verdade. Porque a mini saia é um advento da década de 70. E os nossos pais, eles nasceram lá na década de 30. E eles não nos entendiam. E eles não entendiam que a sua geração usava mini saia. Como você não entende a geração do seu filho, do computador, de morar com os pais até os 35, de casar aos 40. Porque a sua mãe se casou com 17, minha mãe era de menor quando casou. Aos 15 anos, as meninas eram debutantes porque naquele momento estavam prontas para serem apresentadas. Por que a festa de 15 anos? Para apresentar a debutante para a sociedade, dizer agora se tornou uma mulher. E ela estava prontinha, ela sabia lavar, passar, cozinhar, bordar. Mas essa não é a geração das suas filhas. E a gente passa o tempo inteiro tentando inculcar na cabeça dos nossos filhos a nossa visão de mundo, a nossa cultura, o nosso idioma, a nossa linguagem. Eles falam outra língua. E se nós queremos uma família abençoada, o Espírito Santo precisa nos capacitar a falar línguas estranhas. Uma língua que não é nossa, mas que nós vamos falar para poder nos comunicar com os nossos filhos. O homem precisa aprender a linguagem feminina. A mulher precisa entender qual é a linguagem masculina. Sabe, ontem alguém falava um negócio muito engraçado, eu curti muito o que ele dizia. Talvez você, mulher, não consiga entender que o seu marido, sentado no sofá, olhando para a parede, com a cara de paisagem, ele está felizão. Ele está de boa. Dá uma impressão de melancolia, mas não, ele está curtindo o mó barato ali, sozinho, olhando para a parede, em silêncio. E eu sei que vocês têm dificuldade de ver os maridos de vocês parados, quietos, em silêncio, sem fazer nada. É a língua dele. Ela tem uma linguagem, você tem outra linguagem. Se somos cheios do Espírito Santo, temos que nos esforçar para falar a língua que o outro fala. O Espírito Santo capacitou-os. Veja, eu disse que tem duas formas de ler esse texto. Entendendo que o milagre era a língua ser falada naquele idioma, ou entendendo que o milagre era ouvir no seu idioma a língua que estava sendo falada em outro idioma. Seja qual for, nós temos que viver essas duas experiências enquanto família. Precisamos falar a língua do outro e precisamos aprender a ouvir a língua que o outro fala. Nossos filhos são uma outra geração. O mundo deles tem outros paradigmas. A realidade deles está numa dimensão muito diferente da nossa. E nós somos a geração, viu? A minha geração, eu estou com 49. Quem é da minha geração aí, dessa geração de 40, 50 anos de idade? Os pais da atualidade. Nós somos a geração mais perdida da história. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém, não é porque a gente não, é porque ninguém viveu num período tão curto de tempo os desafios que nós vivemos. Nenhuma geração passou por mudanças tão radicais como nós passamos. Hoje nós temos o celular onde você digita ou apenas fala e ele transforma a sua fala em texto, mas nós somos a geração que fizemos curso de datilografia.
E nós saímos da datilografia para o computador, para a inteligência artificial. Nós passamos pela TV preto e branco que ficou colorida. Nós passamos pela revolução digital. Ninguém na história da humanidade, desde que o mundo existe, viveu mudanças tão radicais durante a sua geração. E nós temos um enorme desafio, que é tentar nos ajustar nesse caldeirão de cultura, de pensamento, de ideia que a gente não entende, porque a gente nasceu no tempo da máquina de escrever. Nossas redes sociais eram um caderno que as meninas escreviam e passavam com uma série de perguntas pela mão de todo mundo, e ali as pessoas iam dizendo do que gostavam, o que queriam, de quem gostavam, e esse caderno era o nosso Instagram. Eu tive uma agenda de papel. Depois eu comprei aquela agenda digital. Depois a gente passou a ter o pagerzinho que recebia recado. Depois a gente passou a ter o celular. E agora nós temos a internet. E agora nós temos a inteligência artificial. Será que a gente está se esforçando para aprender a falar a língua do outro? Ou será que a gente quer criar os nossos filhos forçando-os a entender a nossa visão de mundo? Esta semana, aconselhando uma mãe que dizia que está tendo conflitos direto com a sua filha, eu disse assim: vou te dar uma dica. Entra no mundo dela. Tente entender as coisas que ela gosta, em vez de criticar. Em vez da gente ficar batendo de frente toda hora, dizendo, só quer ficar no computador, isso não vai te levar a nada, esse jogo é do demônio. Sabe, essas coisas, tente entrar no mundo do seu filho. Porque as coisas que eram importantes para você não têm o mesmo valor para eles. E vice-versa. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, ele ajudou aquela comunidade a que todos falassem a mesma língua. Saia daqui nesta manhã disposto a fazer com que a gente se entenda, que a gente compreenda o que o outro pensa e o que o outro está dizendo. Porque o que eu vejo, irmãos, eu vejo em mim isso, é que a gente volta e meia cai naquela cilada de dizer assim para o nosso filho, no meu tempo, pois é, você já começou bem a frase, no seu tempo, que era o seu tempo e não é o tempo do seu filho. No meu tempo. No meu tempo, a gente ficava na rua brincando. Se ficar hoje, irmão, vai ser roubado, sequestrado. Porque a cidade não é mais a mesma. No meu tempo, a gente saía para o campo de futebol. Hoje está arriscado ter uma bala perdida cruzando no tiroteio da polícia com os bandidos ali na esquina. O seu tempo foi o seu tempo. O tempo do seu filho é o tempo dele. Línguas. Linguagem não é só fala, linguagem é tudo. Linguagem é cultura, linguagem é arte, linguagem é pensamento, linguagem é dança, linguagem é toda e qualquer expressão com que a gente comunica algo. Linguagem é a roupa que a gente usa. Entenda, a linguagem deste tempo não é a mesma do nosso tempo. E nós precisamos buscar no Espírito Santo a capacidade de nos entender. Amém? E aí eu vou dar um salto agora para o discurso de Pedro,
para a gente terminando. Quando ele diz, no versículo 14, então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Vamos por partes, então. Os filhos e as filhas profetizarão. Os filhos e as filhas profetizarão. Vossos filhos e vossas filhas falarão das palavras de Deus. Vossos filhos e vossas filhas carregarão os princípios do Senhor no seu coração. O profeta Joel não está dizendo que nasceria uma geração de videntes, de adivinhadores. O que ele está dizendo é que os vossos filhos e vossas filhas terão nos seus lábios a autoridade do poder de Deus. Aleluia. E eles falarão do Senhor. E eles profetizarão. Nós precisamos crer, irmãos, sem medo, de que nós precisamos preparar filhos de modo que eles não se percam quando estiverem na faculdade, na escola. O Guilherme, nosso guitarrista aqui da banda jovem e do Ministério da Igreja, filho do Teco, ele começou a estudar na Unirio, a mesma faculdade que eu estudo, eu faço filosofia, ele foi fazer música, e é no mesmo campus, o campus ali da URCA. E o Teco me procurou certo dia, o Guilherme estava angustiado, porque, pastor, parece que a coisa lá é bem complicada, né? Irmãos, é bem complicado. Você não faz ideia das figuras que eu vejo, de que tipo de cultura, que tipo de pensamento, que tipo de comportamentos estão lá. Mas nós não temos que temer isso. O Senhor disse que os nossos filhos cheios do Espírito Santo, eles profetizarão. São eles que influenciarão e não o contrário. São eles que precisam levar influência e não o contrário. Não importa onde esteja, em que cultura que esteja, em que lugar esteja, em que país esteja. Mariana está aqui, filha de Dafão. Ela estuda medicina na Argentina. Não importa onde você esteja, o Espírito Santo te dará autoridade e poder de profetizar sobre a vida dos seus amigos. Não importa, irmãos, isso é o que Deus faz conosco, Ele nos leva num lugar para nós sermos oráculo de Deus. Não importa que confusão mental, espiritual, existencial está ali, você é profeta do Altíssimo, aleluia. Eu estou fazendo um trabalho de uma disciplina de sociologia, e tem uma menina, uma jovenzinha no meu grupo. E eu falava com a Margarete, mostrei a foto da menina para ela, uma menina muito bonitinha, aquilo que a gente chama de Patricinha da Zona Sul, ela mora no Recreio dos Bandeirantes. E eu disse, eu quero muito esta oportunidade de fazer esse trabalho no mesmo grupo que ela, porque eu estou preocupado com ela, porque eu acho que ela está se envolvendo com alguma coisa, porque a aparência dela mudou, o jeito dela mudou, desde que eu a conheci aqui no primeiro período do ano passado. Sabe, irmãos, onde Deus nos levanta é para que nós sejamos profetas de Deus. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Sabe qual é o grande problema? E não é um problema brasileiro, não é um problema local, não é um problema regional.
Os países mais desenvolvidos do mundo estão vivendo esta mesma problemática. Sabe o que está acontecendo com a juventude, com os jovens de países como Suécia, Irlanda, Islândia e tantos outros países desenvolvidos com estabilidade financeira e estabilidade econômica? Os jovens estão se suicidando por falta de perspectiva de futuro. Porque eles não conseguem mais se encontrar na história do mundo onde estão. Mas o Senhor nos tem uma promessa, Ele diz: os vossos jovens terão visões, os vossos jovens terão perspectiva de futuro, os vossos jovens terão alvos, terão estratégias, terão objetivos e eles irão alcançá-los. Essa é uma palavra profética de Deus, irmãos. Não é a confissão positiva. É o Senhor que diz. Eu gosto que a tradução diz: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Diz aqui a versão da Nova Almeida. Diz Deus, é Deus que está dizendo: o seu filho terá perspectiva de futuro. Ele terá visões. E os vossos velhos sonharão. Sabe, irmãos, a pior coisa tem um senhor que ele faz expedições de moto, que eu acompanho bastante, Badawi se chama ele. E eu estava vendo um dos vídeos essa semana dele, ele dizendo sobre uma determinada circunstância, e ele falava assim: o segredo é o seguinte, não deixa o velho entrar. Não deixa o velho entrar. E ele já é um idoso, ele diz: não deixa o velho entrar. Meu irmão, minha irmã, idoso, idosa, de cabelos brancos, de rugas na pele, não importa quantos anos você tenha. Vossos velhos sonharão. Aleluia. Sabe o que é sonhar? É continuar vivendo com esperança de vida, é continuar tendo esperança, é continuar tendo objetivos, é continuar tendo forças. Não deixe o velho entrar. Seja um idoso, de idade avançada, mas não deixe o estado de entorpecimento do seu ser tomar conta do seu coração. O Espírito Santo fará você perceber o quanto você ainda tem coisas a fazer e abençoar neste mundo. Amém? Que seja Pentecostes na sua família. Que a gente possa estar junto e misturado. Que a gente possa fazer que a nossa casa seja um lugar onde haja um som que vem do céu. Que a gente possa fazer com que nós nos entendamos e falemos todos a mesma língua. E que a gente não tema o futuro. Porque os nossos filhos profetizarão, eles terão visões, e os nossos velhos sonharão. Mesmo quando a Margarete me colocar no sol e me tirar do sol, eu quero ter a esperança viva no meu coração de que a minha vida tem significado.